Ó Deus, em nome de Jesus, venha sobre mim a tua graça, venha sobre mim a tua unção, venha sobre mim, amado Deus, o favor do Senhor no proclamar desta palavra, e que a tua igreja seja edificada, que a tua igreja, amado Deus, seja visitada por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu acredito que todos que estão aqui, talvez um ou outro não, principalmente as meninas que são jovens, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui já tivemos uma experiência de ver uma pessoa possessa por demônios. Quem aqui já viu? Quem aqui já teve essa experiência tenebrosa de ver uma pessoa possessa? É uma imagem esquisita, né? É uma imagem tenebrosa. A pessoa muda, a feição da pessoa muda, a voz da pessoa muda, o gestual da pessoa muda. Uma pessoa fraca se torna forte, sendo necessário 3, 4, 5 pessoas para se curar. E eu já vi isso, porque a pessoa é totalmente possessa por um espírito maligno, de modo que não resta dúvida, certamente aquela pessoa está possessa. Eu já vi, meus irmãos, muitas manifestações de demônios. Certa vez, estava na casa de uma família, e a filha mais nova daquele casal manifestou o espírito maligno. Meus irmãos, parecia que dentro da garganta daquela menina tinha uns 20 porcos. A menina urrava de forma como se tivesse porcos dentro da garganta dela, pareciam porcos mesmo, aqueles gritos, aqueles urros terríveis. Porque toda manifestação demoníaca é terrível, toda possessão demoníaca é estranha, é tenebrosa, é muito feia. Mas olha só o interessante, eu vou ler aqui 4 relatos na Bíblia de pessoas que em determinado momento foram tomadas por Satanás, literalmente por Satanás. Uma delas, a Bíblia faz questão de dizer que Satanás entrou dentro dela. Agora veja o interessante, veja como essas pessoas se comportaram quando Satanás entrou dentro delas, ou quando algum demônio estava ali influenciando elas. Eu vou começar em Lucas capítulo 22, versículo 3 e 6. Lucas capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 6. Preste bem atenção. Ora, Satanás, o próprio, o capeta, o cão, o chifrudo, o próprio Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. E eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro, 30 moedas de prata. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Meus irmãos, vejam interessante. O próprio Satanás entrou em Judas. Judas não se estribuchou. Judas não ficou vomitando. Judas não ficou xingando. Judas ficou do mesmo jeito. Judas não mudou de comportamento. O próprio Satanás entrou dentro daquele homem e ele não aparentou que estava dominado por Satanás. E ele foi fazer o quê? Foi fazer comércio. O cara se tornou um comerciante. Interessante isso, né? O próprio Satanás dominando as ações daquele homem, instigando aquele homem a atrair Jesus. E ele não demonstrou que estava totalmente sob o domínio de Satanás. Outro homem, Pedro, o apóstolo Pedro, Judas também foi escolhido por Jesus. E Pedro também. Pedro, meus irmãos, um apóstolo, um homem de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 21 ao 23. Preste atenção novamente. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse:
Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Meus irmãos, se a gente for analisar, Pedro estava dando uma palavra boa para Jesus, né? Não, Jesus, que nada de mal aconteça, que o Senhor não seja preso, que o Senhor não seja castigado, que o Senhor não seja crucificado. Aparentemente parecia que era algo legal, mas Jesus percebeu que era Satanás na vida de Pedro. Um homem que seguia Jesus, um homem que caminhava com Jesus, um homem que operou milagres. E repito, Pedro não demonstrou visivelmente que estava dominado por Satanás. Pedro não caiu no chão se estribuchando, Pedro não contorceu as mãos, Pedro não xingou, estava normal, a ponto de ter chamado Jesus à parte. Vem cá, Jesus, deixa eu te dar um conselho. Se achou até no direito de ser um conselheiro de Jesus, mas ele não demonstrou na aparência e nas atitudes, nos gestos, que ele estava dominado por Satanás. Meus irmãos, isso é sério. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nem Davi escapou de Satanás. E eu não estou falando da ocasião que ele pecou, porque naquela ocasião que ele pecou, foi ele mesmo. Satanás não teve nada a ver. Mas em 1 Crônicas, capítulo 21, 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 e 2, o capítulo já começa escancarando. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 e 2, e o versículo 1 já deixa bem claro. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. O censo é fazer a contagem do povo. Quantas pessoas existiam em Israel? Quantos habitantes a nação tinha? Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Bezerba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Aqui, meus irmãos, Davi pecou, porque ele se orgulhou. Davi, como rei, ele queria saber o tamanho do país, ele queria saber o tamanho do exército. E no versículo seguinte, a Bíblia fala que Deus ficou indignado com aquilo, Deus se irou. Deus se irou e começou a castigar a nação, porque Davi estava orgulhoso. Davi estava vaidoso, ele queria saber quantas pessoas estavam debaixo do reinado dele. Mas foi Satanás, a Bíblia fala que foi Satanás que o incitou. E mais uma vez eu digo, Davi não demonstrou aparentemente, visivelmente, nenhum sinal de que Satanás estava ali. Ó. A aparência dele não mudou, o comportamento dele não mudou. Ele continuou ali, ó, aparentemente, bem arrumadinho e bem bonitinho. Atos capítulo 16, e pense um texto que eu gosto, meus irmãos. Atos capítulo 16 nos revela algo ainda pior. Atos capítulo 16, do versículo 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, um demônio, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito maligno saiu daquela jovem. Agora olha só que interessante. Havia um demônio dentro daquela jovem, e aquele demônio estava fazendo aquela jovem fazer o quê? Abrir a boca para dizer que Paulo, Lucas e Silas eram servos de Deus. E o interessante é que eles eram servos de Deus. O interessante é que de fato eles eram homens de Deus. Meus irmãos, Satanás não tem dificuldade alguma de elogiar uma pessoa, desde que seja para enganar aquela pessoa, desde que seja para manipular aquela pessoa. É por isso, meus irmãos, que eu volto a citar o que eu citei no último domingo, sobre essas revelações, sobre essas visões. Esse texto aqui fala claramente que demônios têm esse poder. Aquela menina estava sendo usada por um espírito adivinhador, e Paulo, com discernimento de espírito, detectou. Meus irmãos, sabem o que isso quer dizer?
Nós temos que ter discernimento de espírito até quando nós recebemos um elogio. Ó, irmão Messias, grande homem de Deus. Será que quem falou aquilo, falou de fato, vindo da parte de Deus? Porque nós vimos nesse texto que Paulo estava sendo chamado de grande servo de Deus e ele detectou que era um demônio. Que era um demônio falando através da vida daquela jovem. E repito, aquela jovem não estava se contorcendo, aquela jovem não estava se estribuchando, pelo contrário, parecia que ela estava até pregando a palavra de Deus. São servos de Deus. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que existe possessão e existe domínio. Uma pessoa, meus irmãos, possessa por Satanás é uma pessoa que de fato ela perdeu o controle da vida. Ela não mais responde mais por si. Ela está totalmente conduzida pelos demônios. Como aquele endemoniado gadareno. Aquele endemoniado gadareno surge na Bíblia já morando no cemitério. A Bíblia diz que ele passava noites e noites gritando entre os sepulcros. A Bíblia diz que ele se alimentava de corpos humanos em decomposição. Aquele homem estava já totalmente entregue nas mãos de Satanás. Por quê? Porque ele estava totalmente possuído. Uma pessoa possuída por demônios é uma pessoa diferente de uma pessoa dominada por demônios. E o que eu quero dizer com isso? É possível dentro da igreja ter pessoas dominadas pelo diabo e não saber. É possível dentro da igreja existir homens e mulheres dominadas, sendo influenciadas, sendo manipuladas, sendo enganadas pelo diabo, sem saber. Pedro foi enganado pelo diabo. Judas foi enganado pelo diabo. Davi, a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Satanás encontrou no coração daquele homem um espacinho para lançar um orgulho, para lançar uma vaidade. Porque existe possessão e existe domínio. E vai por mim, meus irmãos. Na maioria das vezes, Satanás ele só quer nos dominar. Na maioria das vezes, Satanás só quer nos manipular. Quando Satanás e seus demônios conseguem possuir uma pessoa, é porque aquela pessoa de livre e espontânea vontade decidiu se render. As drogas, o alcoolismo, a uma vida de destruição, foi a própria pessoa que quis se render, não somente ao domínio, mas à possessão maligna. Mas a primeira estratégia de Satanás é dominar uma pessoa de forma que a pessoa nem desconfie, a ponto da pessoa ir para a igreja dominada pelo demônio e não perceber. A ponto de uma pessoa estar dentro da igreja, talvez até servindo, talvez até sendo um obreiro, talvez até sendo um pastor, e não perceber que está sendo dominada pelo diabo. Mas uma coisa é certa. Uma coisa, meus irmãos, é certa. Toda pessoa que hoje é possessa por demônios, um dia foi dominada primeiro. Antes de possuir, Satanás domina. Satanás encontra uma forma de dominar aquela pessoa. E nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus todos os dias, para que nós não venhamos cair, meus irmãos, nessa tentação. Porque tirando essa menina de Atos capítulo 16, as outras 3 pessoas que eu citei eram servas de Deus. Davi era um servo de Deus. Judas foi escolhido por Jesus. Pedro foi escolhido por Jesus. E esses homens foram dominados por Satanás. Que dirá de nós? Eu não me comparo a Davi não, meus irmãos. Eu não me comparo a Pedro. Se esses homens foram enganados por Satanás, quanto mais nós. Então, meus irmãos, vamos entender isso. Satanás pouco interesse tem contra aquelas pessoas que não entregaram a vida para Jesus. O maior interesse de Satanás é contra vocês. O maior interesse de Satanás é contra a minha vida. Satanás não perde tempo planejando, criando projetos de destruição para quem não conhece Jesus. Os planos e os projetos de Satanás para dominar é justamente ao nosso respeito. Ele quer nos dominar. Ele quer nos amarrar, ele quer nos destruir. Ele quer nos dominar para pouco a pouco nos possuir. Ah, pastor, o senhor está dizendo que é possível uma pessoa que recebeu Jesus, que foi batizada, ser possuída pelo demônio? Sim, eu já vi. Já vi, meus irmãos. Já cansei de ver pessoas
aparentemente ali firmes na igreja, mas que já foram manifestas de demônio. Já vi. É sério. Então, meus irmãos, vamos ter zelo pela nossa alma, vamos ter zelo pelo nosso espírito, vamos fechar as portas, vamos fechar as brechas, vamos buscar sabedoria da parte do Senhor para se afastar dos dedos de Satanás, das mãos imundas de Satanás, porque ele nos odeia justamente para nos dominar, ele nos odeia justamente para nos escravizar. E o primeiro ponto de contato de Satanás para nos escravizar, nós sabemos, é o pecado. O pecado é o primeiro ponto de contato que Satanás vai usar para nos dominar, para nos escravizar e para, consequentemente, nos levar a uma vida possessa por demônios. Aquele endemoniado gadareno, pode ter certeza, certamente ele já foi um homem normal. Aquele homem não nasceu no cemitério. Aquele homem não nasceu se alimentando de corpos humanos em decomposição. Aquele homem tinha uma família, talvez ele tinha esposa, filhos, mas em determinado momento o domínio começou. Em determinado momento ele começou a se inclinar para as trevas e para a escuridão, e Satanás começou a dominar. E um domínio se tornou uma escravidão, uma possessão que levou aquele homem para o cemitério. Nada a Bíblia diz a respeito do endemoniado gadareno se ele era servo de Deus. Mas, como eu disse, os exemplos que eu aqui citei, tirando aquela jovem possuída, 3 homens que eram pessoas escolhidas por Deus. Judas e Pedro, Jesus escolheu a Deus. Davi foi levantado por Deus como rei de Israel, era um homem segundo o coração de Deus, mas esses homens não vigiaram e em determinado momento Satanás conseguiu dominá-los. Está escrito para a nossa exortação. Está escrito para que nós venhamos abrir os olhos espirituais para estarmos vigilantes. Muitas pessoas falam de forma contrária ao que Jesus ensinou a respeito da oração e da vigilância. Muitas pessoas dizem da seguinte forma: orai e vigiai. Mas você sabia que não está escrito dessa forma? Jesus primeiro disse: vigiai e orai. O conselho de Jesus foi para nós orarmos depois do vigiar. Nós temos que vigiar primeiro. Nós temos que ter um espírito de constante vigilância e aí sim nos colocarmos em oração. Amém? Amém.